Na favela de Vigário Geral, o barulho nunca parava. Mas na casa simples de Antônia Silva, o silêncio era diferente naquela manhã. Ela segurava o jornal com a foto de uma menina loira na primeira página. Prodígio do balé, vítima de acidente trágico. Laura Mendes, 12 anos. A mesma idade que sua neta Sara teria se ainda estivesse viva. Antônia fechou os olhos e viu Sara novamente. A menina que morreu de leucemia 2 anos antes, que sonhava em dançar, mas nunca teve chance. Uma dor familiar apertou seu peito. Antes da história, se inscreva no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Vou te contar essa história do início. O telefone tocou. Alô, dona Antônia. Tem uma vaga de emprego. Família rica em Ipanema precisa de alguém para cuidar de uma menina com problemas. Na mansão dos Mendes, Laura estava sentada no centro do estúdio de dança há mais de 4 horas, completamente imóvel. De repente, seus lábios começaram a tremer e lágrimas escorreram pelo rosto. Sara, sussurrou tão baixo que quase ninguém ouviria. Não, mamãe. Sara era o nome da amiguinha imaginária que criara nos últimos meses. A única pessoa com quem ainda falava. Mas não havia ninguém por perto para escutar. O estúdio, que um dia foi cheio de música, agora parecia um túmulo. Sapatilhas espalhadas pelo chão como flores murchas, barras empoeiradas, piano coberto e trancado. Eduardo Mendes andava de um lado para outro no escritório. 3 telefones diferentes, tocando ao mesmo tempo. Empresário de sucesso, mas completamente perdido como pai. Doutor Maurício, já é o 5º especialista, gritou no telefone. Minha filha não fala, não come direito, fica o dia todo sentada como uma estátua. Do outro lado da linha, uma voz cansada. Senhor Eduardo, talvez seja a hora de considerar uma abordagem mais definitiva. Que tipo de abordagem? Internação especializada. Temos uma clínica excelente em Petrópolis. Nunca! Eduardo explodiu. Não vou trancar minha filha num manicômio. Não é manicômio, é tratamento intensivo. Se ela não reagir logo... Eduardo desligou com força. Pela janela, viu Laura no estúdio e sentiu o coração despedaçar. Era tudo que restava de Helena. Não podia perdê-la também. A campainha tocou insistentemente. Eduardo desceu e encontrou uma mulher negra de uns 55 anos, com uma mala pequena e olhos que pareciam já ter visto muita dor. Senhor Eduardo, sou Antônia Silva. Vim pela vaga. Eduardo a observou. Havia algo diferente nela. Não era pena no olhar, era reconhecimento. A senhora tem experiência com crianças difíceis? Antônia hesitou. Podia mentir sobre currículo, mas não sobre isso. Tenho experiência com dor, senhor. E sei que criança que para de falar não parou de sentir. Eduardo sentiu um arrepio. Era exatamente o que precisava ouvir. Entre. Quero que conheça minha filha. Quando chegaram ao estúdio, Antônia parou na porta. Viu Laura sentada no chão, imóvel, e por um segundo viu Sara, sua neta que também se fechara ao mundo antes de morrer. Posso entrar? Perguntou baixinho. Eduardo acenou. Antônia entrou devagar, mancando levemente da perna direita. Laura não se moveu, mas seus olhos seguiram a mulher. Oi, querida, Antônia disse naturalmente, como se Laura fosse uma criança normal. Que lugar lindo para dançar. Laura piscou uma vez. Era a primeira reação em dias. Eduardo sentiu uma fagulha de esperança, mas também medo. E se essa mulher conseguisse tocar Laura e depois a abandonasse como todos os outros? Dona Antônia, disse no corredor, preciso ser honesto. Minha filha pode nunca mais ficar bem. Tem certeza que quer esse trabalho? Antônia olhou de volta para o estúdio, onde Laura continuava observando-as. Senhor Eduardo, já perdi uma neta. Não vou desistir de uma filha emprestada. O Teatro Municipal estava lotado para mais uma apresentação da pequena prodígio Laura Mendes. Na plateia, pessoas importantes do mundo da dança esperavam ver a futura estrela internacional.
Mas na primeira fila, Helena Mendes só enxergava sua filha de 11 anos, realizando o sonho de ambas. Laura dançava como um anjo, cada movimento perfeito tocando corações. Minha pequena cisne, Helena sussurrou, limpando lágrimas de orgulho. Quando a cortina desceu e os aplausos explodiram, Laura correu para os braços da mãe. Consegui, mamãe. Você viu como dancei? Perfeita, meu amor, absolutamente perfeita. A viagem de volta era sempre especial. No banco de trás do carro, Helena penteava os cabelos de Laura enquanto planejavam o futuro. Mãe, semana que vem tem aquela audição importante, né? Tem sim, para a Escola de Ballet de Paris. Você quer mesmo tentar? Laura brilhou os olhos. Quero dançar no mundo inteiro. Helena riu, beijando a testa da filha. Então vamos conquistar o mundo juntas. Promete que sempre vai estar comigo? Prometo, minha bailarina, para sempre. Chovia forte na linha amarela. Seu João, o motorista, dirigia com cuidado extra, mas o trânsito estava impossível. Um engarrafamento gigantesco por causa de um acidente mais à frente. Dona Helena, vai demorar um pouco, ele avisou. Tudo bem, seu João. Laura estava quase dormindo no colo da mãe quando ouviram o barulho. Não era normal. Era metal se chocando contra metal, vidro explodindo, pessoas gritando. O que está acontecendo? Seu João olhou pelos espelhos. Atrás deles, um caminhão carregado havia perdido os freios na descida molhada. Vinha desgovernado, destruindo carros como dominós caindo. Helena teve 3 segundos para pensar. Olhou para Laura dormindo e tomou a única decisão possível. Cobriu a filha com o próprio corpo no exato momento em que o mundo explodiu. Laura acordou no hospital 5 dias depois. Cadê minha mãe? Foram suas primeiras palavras. A enfermeira segurou sua mão, mas não conseguiu falar. Cadê minha mãe? Laura gritou, já sabendo a resposta pelo silêncio. Foi a última vez que gritou. A última vez que falou alto. A última vez que quis estar acordada neste mundo sem a única pessoa que a amava de verdade. Dr. Maurício examinou Laura pela 3ª vez naquele mês. Ela estava na mesma posição de sempre, sentada, olhos vazios, mãos cruzadas, como uma boneca de porcelana quebrada. Laura, pode me dizer que dia é hoje? Silêncio absoluto. Consegue levantar o braço direito para mim? Nada. Laura olhava através dele como se ele não existisse. Eduardo observava da poltrona, assistindo mais uma sessão inútil. 5 especialistas, dezenas de remédios, milhares de reais gastos. Nada funcionava. Senhor Eduardo, o médico sussurrou, precisa considerar internação. Doutor, por favor, não é questão de opinião. É questão de vida ou morte. Sua filha está se desconectando da realidade de forma perigosa. Eduardo sentiu as pernas bambas. O que isso significa exatamente? Significa que se não agirmos logo, podemos perdê-la completamente. Não apenas a fala, a própria vontade de viver. As palavras cortaram Eduardo como lâminas. Quanto tempo? 2 semanas. Se em 2 semanas não houver mudança significativa, vou recomendar internação compulsória. Quando o médico saiu, Eduardo se ajoelhou na frente de Laura. Filha, papai precisa muito que você volte. Não posso perder você também. Laura continuou imóvel, mas uma lágrima solitária escorreu por sua face. Era o primeiro sinal de vida em semanas, e talvez fosse o último. 2 horas depois, Eduardo estava no escritório quando Antônia bateu na porta. Senhor Eduardo, posso sugerir uma coisa? Qualquer coisa, dona Antônia. Deixe eu cuidar da Laura do meu jeito. Sem médicos, sem remédios, sem pressão. Eduardo hesitou. Mas o doutor disse. O doutor vê doença. Eu vejo uma menina com o coração partido. São coisas diferentes. A senhora realmente acha que pode ajudá-la? Antônia respirou fundo. Era hora de ser honesta. Senhor Eduardo, vou contar uma verdade. Tive uma neta, Sara. Morreu de leucemia aos 10 anos. Eduardo sentiu um aperto no peito. Nos últimos meses de vida, ela também parou de falar. Também ficou distante.
Eu não soube como ajudá-la na época. E Laura? Laura é minha segunda chance de fazer certo dessa vez. Eduardo olhou pela janela do escritório. Laura ainda estava no estúdio, na mesma posição. 2 semanas, disse finalmente. É o prazo que tenho. É o prazo que precisamos. Antônia subiu ao estúdio. Dessa vez, entrou sem pedir licença. Sentou-se no chão ao lado de Laura, mantendo distância respeitosa. Sabe, começou conversando sozinha. Minha neta também gostava de dançar. Nunca teve aulas, mas dançava pela casa toda hora. Laura não se moveu, mas Antônia percebeu que ela estava escutando. Ela dizia que quando dançava, sentia que voava, que nada podia machucá-la. Uma pausa longa. Acho que sua mãe te ensinou a voar também. E você tem medo de voar sozinha agora. Pela primeira vez em meses, Laura virou ligeiramente a cabeça na direção de Antônia. Não foi muito, mas foi um começo. E pela primeira vez desde que chegara àquela casa, Antônia sentiu que talvez conseguisse salvar uma menina que não conseguiu salvar antes. Amanhã eu volto, sussurrou levantando, e vamos conversar sobre voar. Quando saiu, Laura sussurrou algo tão baixo que só ela mesma ouviu. Sara, você está aí? Pela primeira vez em quase 1 ano, não se sentia completamente sozinha. Segunda-feira, primeira semana. Antônia chegou ao estúdio carregando apenas um pano e um pequeno frasco de óleo de lavanda, o mesmo perfume que Sara usava. Laura estava na posição de sempre, mas dessa vez seus olhos seguiram cada movimento da mulher. Antônia não ligou música, não tentou conversar. Apenas começou a limpar o espelho com movimentos que pareciam uma dança silenciosa, mesmo mancando da perna direita. Laura observava hipnotizada. Havia algo familiar naqueles gestos, como se já tivesse visto antes em um sonho. Quando Antônia se abaixou para recolher as sapatilhas do chão, fez o movimento como se fosse uma reverência de balé. Laura sentiu algo mexer no peito. Uma lembrança distante de quando fazia aquele mesmo movimento com a mãe. De repente, Laura sussurrou. Sara fazia assim. Antônia parou, fingindo não ter escutado claramente. Como é, querida? Nada, Laura murmurou, voltando ao silêncio. Mas Antônia havia entendido perfeitamente. Laura estava confundindo ela com alguém chamado Sara, e isso não era coincidência. Antônia se aproximou do piano coberto. Posso descobrir? Laura fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. Quando o lençol foi removido, o piano brilhou. Antônia tocou uma tecla suave, dó grave. Laura se encolheu e levou as mãos aos ouvidos. Para, sussurrou. Era a nota favorita de alguém especial? Antônia perguntou, com extrema delicadeza. Laura olhou nos olhos dela por 3 segundos. Depois assentiu quase imperceptivelmente. A minha Sara também gostava dessa nota. Laura piscou várias vezes confusa. Como aquela mulher conhecia sua amiga imaginária? No corredor, Eduardo observava pela fresta da porta. Pela primeira vez em meses, sua filha havia interagido, minimamente, com outro ser humano. Mas havia algo estranho na forma como Laura olhava para Antônia, como se estivesse vendo um fantasma. Quarta-feira. Laura estava esperando Antônia quando ela chegou. Primeira vez em meses que se levantava por vontade própria. A Sara, ela te falou de mim? Perguntou diretamente. Antônia sentiu um arrepio na espinha. Tinha 2 opções: quebrar a ilusão de Laura ou usá-la como ponte para a realidade. Me conte sobre a Sara primeiro, respondeu, sentando-se no chão ao lado de Laura. Ela é minha amiga, a única que me entende. Aparece quando estou muito triste. Antônia engoliu seco. Laura havia criado uma versão imaginária de sua neta morta. E o que ela te diz? Que a mamãe não foi embora de verdade, que ela ainda dança comigo, mas eu não consigo ver. As lágrimas brotaram nos olhos de Antônia. Era exatamente o que sua Sara dizia antes de morrer, que continuaria dançando mesmo depois. Laura, Antônia disse cuidadosamente, pode ser que sua Sara e minha Sara sejam
conectadas de algum jeito. Laura se virou completamente para ela. Como assim? Minha neta também se chamava Sara. Morreu há 2 anos, 10 anos. Também gostava de dançar. Laura ficou boquiaberta. Sério? Muito sério. E antes de morrer, ela me fez prometer que ia ensinar outras meninas a dançar. E por isso você veio aqui? Antônia assentiu. Sua Sara me trouxe até você. Era uma mentira piedosa, mas Laura sorriu pela primeira vez em quase 1 ano. Então você pode me ensinar o que ela queria que eu soubesse? Posso, mas bem devagarzinho. Como ela me ensinou. Laura se levantou e fez um movimento simples com os braços, porte de brás básico que aprendeu aos 5 anos. Estava travado, enferrujado, mas era dança. Assim? Perguntou. Perfeito. Antônia sussurrou, sentindo a presença real de Sara no estúdio. Do corredor, Eduardo assistiu sua filha se mover conscientemente pela primeira vez desde o acidente. Não entendeu sobre que Sara elas estavam falando, mas não importava. Laura estava voltando. Sexta-feira, 2ª semana. Eduardo chegou em casa mais cedo e encontrou algo extraordinário. Laura e Antônia se movendo juntas no estúdio, fazendo exercícios suaves ao som baixinho de uma música clássica. Não era balete técnico. Era movimento terapêutico, conexão, vida. Laura estava sorrindo de leve, sussurrando com Antônia sobre o que Sara gostaria que fizessem. Eduardo sentiu alegria e terror em igual medida. Laura estava melhorando, mas também estava se apegando a uma fantasia sobre uma tal Sara que ele não entendia. Quando as duas desceram para o lanche, Eduardo confrontou Antônia na cozinha. Quem é essa Sara que vocês ficam falando? Antônia hesitou. É uma amiga que Laura criou. Amiga imaginária, algo assim. Dona Antônia, minha filha está criando pessoas na cabeça. Isso não me parece saudável. Senhor Eduardo, às vezes a mente cria o que precisa para sobreviver. Mas e se ela nunca parar de falar com pessoas que não existem? E se essa pessoa que não existe for o que está salvando sua filha? Eduardo olhou pela janela e viu Laura arrumando suas sapatilhas antigas. Primeira vez que tocava nelas desde o acidente. Só não deixe que ela se perca completamente na fantasia. Está bem? Prometo. Mas naquela noite, Eduardo ouviu Laura conversando sozinha no quarto. Sara, obrigada por trazer a Antônia. Agora eu entendo, porque você sempre dizia que eu ia dançar de novo. Eduardo sentiu um calafrio. Quem era essa Sara? E por que parecia que ela realmente existia na mente de sua filha? Segunda-feira, início da 3ª semana. Eduardo estava no escritório quando recebeu a ligação que mudaria tudo. Alô, senhor Eduardo, aqui é do Instituto Recomeçar. Soube que a senhora Antônia Silva trabalha para o senhor. Sim, por quê? É que ela trabalha aqui como voluntária há 3 anos. Ensina exercícios para crianças deficientes. Muito dedicada. Eduardo sentiu o mundo girar. Como é? Ela nunca contou. Trabalha todo fim de semana conosco. As crianças adoram ela, especialmente depois que perdeu a netinha. Que netinha? A Sara. Morreu de leucemia. Menina linda, queria ser bailarina. Eduardo desligou o telefone em choque. Sara era real. Era a neta morta de Antônia. Laura não havia inventado uma amiga imaginária. Havia se conectado misticamente com uma criança morta. Subiu correndo ao estúdio e encontrou Laura e Antônia sentadas no chão, olhando uma foto pequena. É ela, Laura dizia. É igualzinha à Sara que conversa comigo. Eduardo viu a foto. Uma menina de 10 anos, morena, sorriso doce, em pose de balé. Laura, Eduardo disse com voz trêmula. Você nunca viu essa foto antes? Nunca. Mas eu conheço ela. Ela me visita. Eduardo olhou para Antônia, que estava pálida. Dona Antônia, preciso falar com a senhora. No corredor, Eduardo explodiu. A senhora mentiu para mim desde o primeiro dia. Senhor Eduardo, sua neta existiu de verdade. Minha filha não criou amiga imaginária. Ela está falando com mortos. Eu posso explicar. Como?
Como explica minha filha conhecer detalhes de uma criança que morreu antes dela conhecer a senhora? Antônia respirou fundo. Não sei explicar. Só sei que desde o primeiro dia, Laura falava coisas que só Sara sabia. Que tipo de coisas? A música favorita da Sara, o jeito que ela movia os braços, até a história que inventei sobre Sara querer que eu ensinasse outras meninas. Eduardo passou as mãos no rosto. Isso é loucura. É, mas está funcionando. Laura está voltando. E se estiver voltando para um mundo de fantasmas? Naquele momento, ouviram o piano tocando no estúdio. Subiram correndo e encontraram Laura tocando sozinha. Für Elise, música que nunca havia aprendido. Como você sabe tocar isso? Eduardo perguntou. A Sara me ensinou. Laura respondeu naturalmente. Era a música favorita dela. Antônia ficou gelada. Era verdade. Für Elise era realmente a música favorita de Sara. Eduardo percebeu que sua filha ou estava louca, ou estava sendo guiada por algo sobrenatural. E, honestamente, não sabia qual opção o assustava mais. O prazo de 2 semanas estava acabando, e Laura estava conversando com mortos. Sábado de manhã, Instituto de Apoio. Laura estava nervosa ao chegar ao instituto. Antônia havia prometido que ela conheceria outras crianças que também conversam com anjos. Mas Laura não tinha certeza se queria isso. E se elas acharem que sou maluca? Sussurrou para Antônia. E se elas te entenderem melhor que qualquer adulto? O instituto era simples, mas havia algo especial no ar. Crianças brincavam no pátio, algumas em cadeiras de rodas quebradas, outras com bengalas improvisadas. Mas todas sorriam. Tia Antônia trouxe visita, gritou Miguel, o neto de Antônia, correndo cambaleante em direção a elas. Oi, Miguel, esta é Laura. Miguel tinha paralisia cerebral leve, mas seus olhos brilhavam inteligência. Você é a menina que conversa com a Sara, né? Laura ficou boquiaberta. Como você sabe? Porque a Sara visita a gente aqui também, especialmente a Sofia. Ele apontou para uma menina de 8 anos sentada sozinha, debaixo de uma árvore. Cabelos cacheados, olhar desafiador e sem as 2 pernas. Sofia nasceu assim, Miguel explicou. Mas ela diz que a Sara ensina dança para ela quando ninguém está vendo. Laura sentiu um arrepio. Sério? Quer ver? Eles se aproximaram de Sofia, que estava fazendo movimentos estranhos com os braços, exatamente os mesmos que Laura fazia quando conversava com Sara. Sofia, Miguel chamou. Esta é a Laura, a amiga da Sara. Sofia parou de se mover e olhou Laura de cima a baixo, desconfiada. Você é rica. Sou. Pessoas ricas mentem sobre conhecer anjos. Laura se ajoelhou na altura de Sofia. Sara te ensinou isso? Perguntou, repetindo o movimento que Sofia acabara de fazer. Sofia arregalou os olhos. Como você sabe a dança secreta? Porque ela me ensinou também. As 2 meninas se entreolharam por um longo momento. Depois Sofia sussurrou. Você consegue ver ela agora? Laura olhou ao redor. Por um segundo, teve certeza de ter visto uma sombra familiar entre as árvores. Às vezes, admitiu. Então você não é maluca igual os adultos falam. Você é especial igual eu. Antônia observava a interação com lágrimas nos olhos. De alguma forma, Sara realmente estava conectando essas crianças. Sofia, Laura perguntou, posso te ensinar uns movimentos que ela me mostrou? Só se você prometer que não vai ter pena de mim. Prometo. Mas você promete que não vai ter raiva se eu errar? Sofia sorriu pela primeira vez. Prometo. Laura começou ensinando movimentos simples, os mesmos que aprendera com Sara. Outras crianças se aproximaram. João, menino cego que dizia ouvir música dos anjos. Ana com paralisia que jurava que alguém movia suas mãos à noite. Todas elas tinham histórias sobre presenças invisíveis que as consolavam. O que elas não sabiam era que alguém estava filmando secretamente da janela do instituto. Uma assistente social que documentava atividades suspeitas para enviar ao conselho tutelar. Afinal, crianças falando com mortos
Era caso de investigação. Segunda-feira de manhã, Eduardo recebeu uma ligação que gelou seu sangue. Senhor Eduardo Mendes, aqui é Vera Lúcia, assistente social do Conselho Tutelar. Recebemos uma denúncia sobre sua filha. Que tipo de denúncia? Participação em atividades místicas inadequadas para menores. Temos vídeo de Laura ensinando outras crianças a conversar com espíritos. Eduardo sentiu o mundo girar. Como assim? Sua filha foi flagrada num instituto ensinando crianças deficientes que uma amiga morta estava guiando os movimentos delas. Isso configura doutrinação religiosa inadequada. Mas ela está melhorando, ela está falando de novo. Senhor Eduardo, criança que alucina precisa de tratamento psiquiátrico, não de estímulo às alucinações. Eduardo desligou em pânico. Subiu correndo ao estúdio e encontrou Laura conversando sozinha, como sempre fazia quando falava com Sara. Laura, preciso te fazer uma pergunta séria. Oi, papai. Essa Sara, você realmente a vê ou só sente? Laura hesitou. Às vezes vejo, às vezes só escuto. Por quê? Porque tem gente achando que isso não é normal. Mas é normal, pai. Sofia também vê, Miguel também escuta vozes, João também tem amigos invisíveis. Eduardo sentiu calafrios. Sua filha estava liderando um grupo de crianças traumatizadas em alucinações coletivas. Laura, e se eu pedisse para você parar de falar com a Sara? Laura ficou pálida. Ela é minha única amiga de verdade. Mas eu sou seu pai de verdade. A Sara me trouxe de volta. Sem ela, eu ainda estaria morta por dentro. Eduardo olhou nos olhos da filha e viu pânico real. Laura acreditava genuinamente que uma criança morta a havia salvado. E talvez tivesse salvado mesmo. O telefone tocou. Era o Dr. Maurício. Senhor Eduardo, acabei de receber relatório muito preocupante sobre Laura. Parece que ela está tendo episódios psicóticos coletivos com outras crianças. Doutor, ela está melhor? Senhor Eduardo, criança que vê mortos precisa internação urgente. Vou ao instituto hoje mesmo verificar a situação. Eduardo desligou em desespero. Em poucas horas, toda a recuperação de Laura seria destruída por adultos que não entendiam o que estava acontecendo. Laura, disse, voltando ao estúdio, precisa me escutar com atenção. Tem pessoas que querem te levar embora porque acham que você está doente. Mas eu não estou. Eu sei, mas eles não conseguem ver o que eu vejo. O que você vê? Eduardo olhou para a filha. Realmente olhou. Vejo uma menina que encontrou um jeito de voltar para a vida. E não vou deixar ninguém tirar isso de você. Nem mesmo se for maluco? Nem mesmo se for maluco. Foi a primeira vez, em quase um ano, que pai e filha se abraçaram de verdade. Mas Eduardo sabia que o tempo estava acabando. Logo teriam que escolher entre a sanidade de Laura e sua liberdade. Quinta-feira à tarde, Instituto Laura estava ensinando 5 crianças uma coreografia especial. Movimentos que alegava ter aprendido em sonhos com Sara, quando as portas do instituto se abriram violentamente. Dr. Maurício entrou acompanhado de Vera Lúcia, do Conselho Tutelar, e 2 seguranças. Interrompam essa atividade imediatamente, ordenou Vera Lúcia. As crianças se assustaram. Sofia instintivamente se posicionou na frente de Laura, protetiva. O que está acontecendo? Laura perguntou confusa. Laura Mendes, você está sendo avaliada para internação compulsória, Dr. Maurício anunciou friamente. Seu comportamento representa risco para você e outras crianças. Que comportamento? Ensinar crianças vulneráveis a conversarem com mortos. Sofia explodiu. Ela não ensina nada disso. Ela só mostra que a gente pode se mover bonito. Criança, você foi doutrinada, Vera Lúcia disse condescendente. Laura convenceu vocês de que pessoas mortas falam com vocês. Mas falam mesmo, gritou João, o menino cego. Eu escuto a música dos anjos. Isso é alucinação causada por trauma, Dr. Maurício explicou. Laura está disseminando psicose coletiva.
Miguel, o neto de Antônia, se aproximou mancando. Doutor, o senhor acredita em Deus? Claro, mas nunca viu Deus, né? Isso é diferente. Não é. Eu nunca vi a Sara, mas sinto ela me ajudando a andar melhor. Laura nunca forçou ninguém a acreditar. Ela só dividiu o que a consolava. O doutor ficou sem resposta por um momento. Independentemente, Vera Lúcia interrompeu. Laura precisa de avaliação psiquiátrica e essas crianças precisam de acompanhamento para desprogramação. Naquele momento, Eduardo chegou correndo, ofegante. Vocês não podem levar minha filha? Podemos sim, temos ordem judicial. Eduardo olhou ao redor e viu algo que o partiu. Todas aquelas crianças quebradas estavam defendendo Laura com unhas e dentes. Ela havia se tornado o centro de um grupo de amizade real. Doutor Maurício, Eduardo disse desesperado, olhe para elas. Olhe realmente. Essas crianças estão felizes pela primeira vez em anos. Estão iludidas. E se estiverem curadas? Cura baseada em fantasia não é cura real. Sofia se agarrou na perna de Laura. Não deixa eles te levarem. Quem vai conversar com a Sara por nós? A pergunta cortou Eduardo como uma lâmina. Aquelas crianças dependiam da conexão de Laura para se sentirem especiais, não quebradas. Por favor, Eduardo implorou, deem mais uma semana. Se em uma semana Laura mostrar que está completamente lúcida, vocês desistem da internação. Doutor Maurício e Vera Lúcia trocaram olhares. Uma semana, concordaram, mas sem contato com essas crianças. E Laura precisa provar que consegue viver sem conversar com mortos. Quando saíram, Laura desabou nos braços do pai. Papai, como vou viver sem a Sara? Ela é minha única ligação com a mamãe. Eduardo engoliu seco. Para salvar a filha, talvez tivesse que destruir a única coisa que a mantinha viva. Sexta-feira de manhã, decisão impossível. Eduardo passou a noite inteira pensando. Tinha 24 horas para tomar a decisão mais difícil de sua vida, salvar a sanidade oficial de Laura ou preservar sua felicidade real. De manhã, encontrou Laura sentada no piano, tocando Fiorelise, a música que Sara lhe ensinara. Laura, preciso que você faça algo muito difícil para mim. O que, papai? Preciso que você diga para o doutor que não conversa mais com a Sara. Laura parou de tocar. Mas isso seria mentira? Seria. Mas talvez seja a única forma de você continuar livre. E se eu não conseguir mentir? Eduardo se ajoelhou na frente da filha. Então vão te levar para um lugar onde você nunca mais poderá ajudar outras crianças. Nunca mais poderá dançar. Nunca mais poderá ser você mesma. Laura ficou quieta por um longo tempo. Depois perguntou, papai, você acredita na Sara? Eduardo olhou nos olhos da filha. Acredito que algo muito especial trouxe você de volta para mim. Pode chamar de Sara, de anjo, de milagre. Não importa o nome. Então você não acha que sou maluca? Acho que você é a pessoa mais sã que conheço. Laura sorriu tristemente. Está bem, vou tentar fingir que sou normal. Você é normal, Laura. Só é normal de um jeito que nem todo mundo entende. Naquela tarde, quando o doutor Maurício chegou para a avaliação final, encontrou uma Laura completamente diferente. Sentada ereta, respondia a perguntas racionalmente, negava qualquer contato sobrenatural recente, demonstrava pensamento lógico. Era uma performance perfeita de sanidade. Muito bem, Laura, o doutor aprovou. Você parece ter superado essa fase de imaginação excessiva. Laura sorriu educadamente. Entendi que as pessoas ficaram preocupadas, mas agora sei que Sara era apenas minha forma de lidar com a saudade da mamãe. Exato. E não precisa mais dela, certo? Não preciso mais. Era mentira, mas era a mentira que garantiria sua liberdade. Depois que o doutor saiu, Eduardo encontrou Laura chorando no estúdio. Ela foi embora, Laura soluçou. Quando menti sobre ela, Sara foi embora de verdade. Eduardo abraçou a filha, sentindo que talvez tivessem ganhado a batalha legal, mas perdido algo muito mais importante.
Talvez ela só esteja esperando o momento certo para voltar, consolou. Ou talvez anjos só aparecem para quem realmente precisa deles. E agora eu estou curada. Eduardo percebeu a amarga ironia. Para provar que Laura estava sã, haviam destruído exatamente o que a havia curado. Mas pelo menos ela estava livre. E talvez, apenas talvez, fosse possível reconstruir a magia que haviam perdido. Segunda-feira de manhã, uma semana depois, Laura estava oficialmente curada. O Dr. Maurício havia assinado o laudo de alta psiquiátrica. O conselho tutelar arquivou o caso. Eduardo recebeu os parabéns de vizinhos e parentes. Mas sua filha estava morrendo por dentro novamente. Laura passava horas no estúdio, sentada em silêncio, esperando um sinal de Sara que nunca chegava. Não chorava, não reclamava, apenas existia. Como se sente? Eduardo perguntou no café da manhã. Normal, Laura respondeu com voz vazia, igual todo mundo queria. Antônia observava tudo com o coração partido. A menina que havia renascido através da conexão espiritual agora estava se apagando novamente. Laura, Antônia tentou, quer ir comigo ao instituto hoje? Para quê? Não posso mais ensinar nada para ninguém. Sou apenas uma menina normal que não vê anjos. Eduardo sentiu um aperto no peito. Haviam trocado a loucura de Laura pela sua tristeza profunda. O telefone tocou. Era Sofia ligando do instituto. Senhor Eduardo, posso falar com a Laura? Sofia, minha querida, a Laura não pode mais. Por favor, é importante. A Sara voltou. Eduardo sentiu um arrepio. Como assim? Ela apareceu para mim ontem à noite. Disse que Laura precisa saber uma coisa muito importante. Eduardo olhou para Laura, que havia escutado tudo, e estava com os olhos brilhando pela primeira vez em uma semana. Por favor, papai, Laura implorou. Só uma vez. Eduardo hesitou. Depois pegou as chaves do carro. Uma vez, e se alguém perguntar, você está só visitando amigas. Durante o caminho, Laura estava elétrica de ansiedade. E se ela não aparecer para mim? E se só aparece para as outras crianças agora? Então perguntaremos o que ela queria que você soubesse. No instituto, Sofia os esperava com uma expressão solene. Laura, a Sara disse uma coisa estranha. Disse que você precisa dançar a verdade na frente dos adultos cegos. Que verdade? Que a dança não vem dela, vem da sua mãe. Sara só estava ajudando você a lembrar. Laura ficou confusa. Não entendo. Ela disse que sua mãe nunca te deixou, que toda vez que você dança, é sua mãe dançando através de você. Sara só estava traduzindo. As palavras atingiram Laura como uma revelação. Quer dizer que sua mãe é seu verdadeiro anjo da guarda. Sara só veio te mostrar isso. Pela primeira vez em uma semana, Laura sorriu de verdade. Se a dança vinha de Helena, então ela nunca havia dependido de Sara para dançar. Havia dependido do amor eterno da própria mãe. Quarta-feira à tarde, Laura voltou para casa transformada. Não estava mais esperando Sara aparecer. Estava procurando sinais de Helena em cada movimento que fazia. E os estava encontrando. Papai, disse durante o almoço, posso te pedir uma coisa grande? Claro! Quero fazer uma apresentação. Eduardo quase engasgou. Como assim? Quero dançar para o Dr. Maurício, para Vera Lucia, para todos que achavam que eu estava louca. Quero mostrar que posso dançar sem ver mortos. Laura, e se eles acharem que você está regredindo? Então vou provar que estou mais sã que nunca. Vou dançar sem mencionar Sara uma única vez. Vou dançar só pela mamãe. Eduardo sentiu algo se mexer no peito. Você tem certeza? Absoluta. E quero que as crianças do instituto venham assistir, para elas verem que podem dançar pela memória de quem amam, não por alucinações. Era arriscado, muito arriscado. Mas Eduardo viu determinação nos olhos da filha, que não via há muito tempo. Está bem, vou organizar. Nos 3 dias seguintes, Laura ensaiou obsessivamente. Não era uma dança técnica perfeita, ela ainda estava enferrujada.
Mas era uma dança carregada de emoção genuína. Quando Eduardo ligou para o Dr. Maurício, o médico ficou preocupado. Senhor Eduardo, essa necessidade de provar algo pode indicar recaída. Doutor, ela quer mostrar que pode dançar de forma saudável. Isso não é positivo. Veremos. Mas qualquer sinal de comportamento místico interrompo imediatamente. No sábado combinado, o jardim da mansão recebeu uma plateia inusitada. O Dr. Maurício, Vera Lucia, coordenadores do Instituto, e as 10 crianças que Laura havia ensinado. Sofia estava especialmente nervosa. E se a Laura esquecer os passos? Então ela improvisa, Miguel respondeu. Dança verdadeira não tem erro. Quando Laura apareceu, estava vestindo o figurino azul que usara em sua última apresentação com Helena. Eduardo sentiu um nó na garganta. Laura se posicionou no centro do jardim. Não havia música, ela havia escolhido dançar no silêncio. Antes de começar, disse para a plateia, quero explicar uma coisa. Durante meses, acreditei que uma criança chamada Sara me ensinava a dançar. Hoje entendo que estava errada. Dr. Maurício sorriu aprovador. Não era Sara que me ensinava, era a memória da minha mãe, que plantou a dança no meu coração antes de morrer. Sara só me ajudou a lembrar que essa memória existia. E então Laura começou a dançar. Foi a coisa mais bonita que qualquer um deles já havia visto. Laura dançava como nunca havia dançado, nem técnica demais, nem improvisada demais. Era dança pura, vinda diretamente do coração. Cada movimento contava a história de uma filha que havia perdido a mãe, se perdido a si mesma e se encontrado novamente através da memória do amor. No meio da apresentação, algo inesperado aconteceu. Uma das crianças do instituto, Ana, a menina cega, se levantou da cadeira e começou a se mover também. Não estava imitando Laura, estava expressando sua própria história. Logo Miguel se juntou, cambaleando, mas determinado. Depois Sofia, criando movimentos que funcionavam sem pernas. Em poucos minutos, todas as crianças estavam dançando, cada uma do seu jeito, cada uma contando sua história. Dr. Maurício estava boquiaberto. O que está acontecendo? Estão dançando, Eduardo respondeu emocionado. Simplesmente dançando. Vera Lucia observava confusa. Mas não combinaram isso. Não, Antônia explicou. Laura ensinou que dança é expressão pessoal. Cada uma está expressando o que sente. A apresentação terminou com Laura no centro e todas as crianças ao redor, cada uma em sua pose final única. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Sofia. Viu? A gente não precisa de fantasmas para ser bonito. A gente só precisa lembrar de quem nos amou. Dr. Maurício se aproximou de Laura. Como você organizou isso? Não organizei, apenas dancei de verdade. E quando você dança de verdade, inspire outras pessoas a dançarem também. E a Sara? Laura sorriu. Sara era meu jeito de criança de entender que minha mãe ainda me ama. Agora entendo isso sem precisar de intermediários. Vera Lúcia se aproximou de Eduardo. Senhor Eduardo, peço desculpas. Esta menina não está louca, está inspirada. Eduardo abraçou a filha. Sim, ela está. Mas o mais importante aconteceu depois, quando as crianças foram embora. Laura dançou sozinha no jardim, sem plateia, sem pressão. E pela primeira vez sentiu Helena diretamente, não através de Sara, mas através de cada movimento que haviam criado juntas ao longo dos anos. 3 meses depois, a escola Helena Mendes de Movimento Expressivo funcionava 2 tardes por semana no jardim da mansão. Não era escola de balé clássico, era espaço onde crianças com qualquer limitação podiam aprender que seus corpos tinham valor. Laura não era chamada de professora, era Laura, a menina que ensina, e sempre havia adultos supervisionando. Mas o mais importante, Laura havia aprendido a diferença entre conexão espiritual saudável e dependência de alucinações. Papai, disse numa tarde, posso te contar uma coisa? Sempre.
Às vezes ainda sinto a Sara por perto. Mas agora sei que ela não é minha salvadora. É apenas uma amiga especial que me visitou quando precisei. Eduardo sorriu. E sua mãe? Mamãe está em cada movimento que faço. Não preciso vê-la para saber que está aqui. Naquele fim de tarde, Laura subiu ao estúdio e dançou sozinha. Não para Sara, não para Helena, não para provar nada. Dançou porque era quem ela era. Durante a dança, por um breve momento, teve certeza de ter visto duas figuras transparentes observando da porta. Uma menina morena de 10 anos e uma mulher loira de 35. Sara e Helena, juntas, sorrindo orgulhosas. Mas quando Laura piscou, elas haviam sumido. E estava tudo bem, porque agora ela sabia que o amor não precisa ser visto para ser real. Precisava apenas ser dançado. No jardim, Eduardo observava pela janela sua filha dançando livre. Ela não era mais a prodígio que foi antes do acidente. Era algo melhor. Uma jovem que havia transformado trauma em compaixão, dor em arte e solidão em conexão. A menina que quase morreu de tristeza havia renascido como alguém que ensinava outras pessoas a viver. E isso, Eduardo tinha certeza absoluta, faria Helena dançar de alegria pelo resto da eternidade. Gostou dessa história? Inscreva-se no canal, deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Até a próxima!